Oi, turma! Hoje iremos dar continuidade ao conteúdo de refração, tá bom? E eu passei como dever de casa as páginas do capítulo. Então, a gente vai começar por atividade de sala. Iremos responder 5 questões hoje e as outras 10 na próxima aula, que são aulas duplas e dá para fazer melhor a correção, tá bom? Bom, nessa primeira questão, que é atividade para sala, fala o seguinte... analise as afirmações a seguir e marque a opção correta. Na primeira, quando um raio incidente oblíquo passa de um meio menos refringente para um mais refringente. Lembra o que acontece? De um menos refringente para um mais refringente. Vamos comparar ar com água. Quando o feixe de luz passa do ar para a água, a velocidade dele diminui e o feixe ele se aproxima da reta normal, ele fecha um pouquinho o ângulo. Então, ele diminui a angulação dele. Então, ele se aproxima da reta normal. Então, essa primeira aqui está certa. Deixa eu marcar como certa. Essa primeira aqui, ó, é verdadeira. Essa segunda, fala o seguinte, quando um raio incidente passa de um meio mais refringente para um menos refringente. Então, é justamente o contrário da situação anterior. Aqui ele diz que se afasta da normal. É verdade. De um menos para um mais, se aproxima. De um mais para o menos, se afasta. Tá bom? Então, aqui também é verdade. Quando um raio luminoso incide na fronteira entre dois meios transparentes opticamente indiferentes, um dos fenômenos que ocorre é o da reflexão. Isso é verdade. O feixe de luz ele pode ou refletir, ou refratar, ou fazer os dois, né? Refletir uma parte, refratar a outra parte. Então, essa terceira também está certa. A última, a velocidade de propagação da luz necessariamente altera-se na refração. Sim, porque se a velocidade ela não se alterar, quer dizer que teu feixe ele não passou de um meio para outro. Então, se ele não passou de um meio para outro, quer dizer que não houve refração. Então, sim, toda vez que houver refração, a velocidade tem que ter essa mudança, tá bom? Porque a gente está falando de dois meios diferentes. Então, aqui também é verdade. Então, a resposta é A. Todas as afirmações são corretas, tá bom? Bom, já essa segunda, também de atividades para a sala, vai falar o seguinte. Se o ângulo limite para uma luz que se propaga de um líquido para o ar é igual a 30 graus, então o índice de refração desse líquido é... Então, ele falou em quê? Em seno limite. Como é que calcula o seno limite, gente? Bom, aqui eu já escrevi como é que calcula o seno do ângulo limite. É o índice de refração menor dividido pelo maior. Aqui ele fala que passa do ar para um líquido, que ele não diz qual é o índice de refração. O menor índice de refração que a gente tem é o do ar, que é quase igual ao do vácuo, né? Que vai ser 1. A diferença deles são algumas casas decimais. Então, aqui, ó, N menor vai ser 1. Então, o seno de 30 graus vai ser quanto? O seno de 30 é 1 meio, tá? O menor, o índice de refração menor é 1. E o índice de refração maior? Vou colocar como N, tá bom? Fazendo meio pelos extremos, a gente descobre que o índice de refração desse outro meio, desse meio líquido, né? Vai ser N vezes 1, N. 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem que a resposta vai ser 2. Tá bom? Bom, essa terceira questão fala o seguinte. Os raios de luz provenientes de uma estrela, ao atravessar a atmosfera, sofrem um desvio, dando a impressão de que a estrela está mais alta, que é a situação da figura 1, tá bom? A estrela, ela tá bem aqui, ó, essa azulzinha, mas a gente vê ela bem aqui. Bom, a questão do pôr do sol, eu acredito que já tenho conversado isso com vocês, que o que a gente vê no final da tarde, o sol se pondo, na verdade, ele já se pôs há algum tempo. O que a gente vê é essa imagem aparente do sol, tá bom? Então, quer dizer que quando você está observando o pôr do sol, ele já se pôs já tem algum tempinho, tá? Que é o caso da segunda figura. Observem que o sol ele já se pôs, mas a gente ainda está observando a imagem aparente dele aqui, tá bom? Aí teremos as alternativas.
Para começar, esse fator ocorre devido à variação do índice de refração. Então, tudo que não for índice de refração, a gente corta. Por exemplo, a letra D, dispersão da luz que atravessa a atmosfera. Não. Letra E, forma esférica da Terra. Também não. Então, a gente vai ficar entre A, B e C. A diferença entre elas é que aqui a gente diz que essa variação ocorre letra A com altitude, letra B com a longitude e letra C com a latitude. Lembrem aquela questão da miragem. Quanto mais o ar, ele tinha vários índices de refração, um ar mais frio, um ar mais quente. Então, essa variação do índice de refração vai depender da altura, certo? Qual dessas grandezas ela depende da altura? Vai ser a altitude, tá? A longitude e a latitude ela não vão interferir, vai ser só a altitude. Bom, a quarta questão, ela vai usar um pouquinho mais de pontos. A gente vai usar a segunda lei de Snell aqui, tá bom? No fundo de uma camada de água, de espessura uniforme H, tá bom? E de uma grande extensão existe uma pequena mancha de dimensão desprezíveis. Um disco opaco de raio R é colocado sobre a água de tal forma que o seu centro esteja situado na vertical, que passa pela mancha para que esse disco impeça a visão da mancha. De qualquer ponto fora d'água deve-se ter um raio mínimo. Bom, nessa situação, eu vou desenhar ela aqui e já a gente volta para discutir. Bom, aqui eu já desenhei a nossa situação. O nosso disco de raio R, eu só desenhei metade, tá? Para não ficar muito poluído. Aqui tem todo o outro raio aqui, porque é um disco, né? Não é só um raio. Então, bem aqui, ó, só metade no nosso disco. Aqui vai ser o comprimento da corda, né? O comprimento da distância desse disco até aquela gotinha de mancha que fica lá no fundo. E ele fala assim, para que esse disco impeça a visão da mancha, de qualquer ponto fora d'água, qual deve ser o seu raio mínimo? Então, quer dizer o quê? Que a gente não vai poder ver essa mancha. Se a gente não está vendo a mancha, quer dizer que a gente está trabalhando com o ângulo limite. Então, como é que calcula o ângulo limite? O seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior, tá bom? Bom, aqui eu já resolvi, né? Eu escrevi o seno do ângulo limite é igual, aí eu repito o primeiro pelo inverso do segundo. Então, a gente resultou que o seno desse ângulo limite é 3/4, tá bom? Então, professor, o que vai me ajudar nisso aí? Que eu ainda não sei quem é o raio, ainda não sei quem é essa distância aqui. Por quê? Como é que calcula o seno do ângulo? De forma lá pela trigonometria. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não é isso, não? Então, o que a gente descobriu? Que o cateto oposto, ó, bem aqui, que é o R, o cateto oposto vale 3. Então, a gente descobriu que vale 3. E a hipotenusa, que é essa linha amarela, vale 4. Então, eu vou redesenhar aqui para a gente fazer o resto da expressão. Pronto, eu já desenhei. Então, quer dizer que o seno, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, o que é o cateto oposto? Eu descobri que esse triângulo vale 3. Muito bem, o que é a hipotenusa? Vale 4. Professora, mas agora eu não sei quem é essa altura que a nossa mancha está, em que distância ela está da nossa superfície. Isso aqui é o que, gente? Um triângulo retângulo. Então, ó, pronto. É só descobrir. Vai ficar. Então, aqui, ó, aplicando o Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado, que é 4, cateto ao quadrado, x ao quadrado. Resolvendo essa expressão, ó, o x ao quadrado também, tá bom? Resolvendo essa expressão, a gente descobre que o x vale raiz de 7. Então, eu vou apagar aquele x ali, ó, e vou colocar raiz de 7. Professora, mas eu ainda não entendi o que a gente está fazendo. Bom, a gente está montando uma relação entre x e r, tá bom? A gente está montando uma relação entre esses dois termos para descobrir o raio mínimo. Porque, assim, o raio mínimo é uma relação, porque ela tem que se relacionar, por exemplo, com o comprimento, a distância onde está a superfície e essa mancha. Então,
aqui a gente vai fazer a relação, tá bom? Aqui eu descobri que o seno, vem aqui, ó, o seno é 3 dividido para 4. Bom, então vamos tentar arrumar uma relação que tenha esses dois termos. Por exemplo, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, então não dá. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, também não dá. E a tangente, que é cateto oposto sobre o adjacente. Então, a nossa relação aqui vai ser com a tangente. Eu vou escrever aqui. Gente, como é que calcula a tangente? Cateto oposto sobre o adjacente. Então, vai ficar R sobre X. Nesse nosso outro triângulo aqui, como é que calcula a tangente? Cateto oposto pelo adjacente. Então, vai ficar 3 raiz de 3 dividido para raiz de 7. Tá bom? Então, eu vou descobrir quem é a minha relação de qual vai ser meu raio mínimo, tá? Professora, mas eu não estou entendendo o que esse x tem a ver. Bom, o raio mínimo ele se relaciona com o comprimento, com a distância que essa mancha está da superfície. Vamos dizer que essa mancha ela esteja a uma distância de raiz de 7. Então, onde tiver x, eu vou colocar raiz de 7. Eu vou colocar bem aqui, ó. Bem aqui do lateral. Vezes raiz de 7. Muito bem. Essa é a distância da superfície até a mancha, tá bom? E aqui embaixo também vai ter raiz de 7. É só um exemplo, tá, gente? Então, aqui a gente sabe que esse termo corta com esse. E o nosso raio vai ficar de igual a 3 metros. Então, quando essa distância bem aqui x for raiz de 7, o meu raio mínimo, para que a gente não possa observar essa mancha, vai ser de 3 metros no caso, tá bom? Então, aqui, é essa a expressão que ele quer, uma expressão de relação. Bom, essa questão ela é muito semelhante à questão anterior, tá? Ela também vai falar sobre a questão do raio mínimo. A gente vai ter que criar uma relação para raio mínimo para depois começar a calcular, tá? Vamos ler a questão. Um ladrão escondeu seu roubo em uma caixa pendurada por corda de 2,4 metros de comprimento amarrada no centro de uma boia. Então, é muito semelhante ao que a gente estava vendo antes. De base circular. A boia estava em águas de índice de refração 5 dividido para 4. De qualquer ponto da superfície, era impossível a caixa ser vista devido à base da boia, cujo raio mínimo era de... Então, a gente tem que montar a relação de raio mínimo, tá bom? Aí eu vou desenhar aqui para a gente poder discutir. Pronto, a gente já montou a relação. Montamos o triângulo, que ele tem um raio qualquer, né? Uma altura qualquer. Eu botei essas letras, eu botei bem generalizado, para a gente conseguir achar uma relação de raio mínimo para depois aplicar os valores, tá? Como a gente quer esconder a caixinha lá amarrada no centro da boia, então a gente está falando sobre o seno do ângulo limite, que é aquele ângulo onde a luz ela não vai atravessar de um meio para outro, ela vai refletir, tá bom? Então, pronto. O seno do ângulo limite é o seno menor índice de refração, dividido pelo maior índice de refração. Menor vai ser o ar, né? Que ele sai do ar para a água. Vai ficar 1 dividido para 5 quartos. Ou seja, 4 dividido para 5. Vamos fazer a mesma expressão. O seno, como é que calcula o seno? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai descobrir que esse cateto aqui, ó, é 4 e a hipotenusa aqui é 5. Eu vou desenhar aqui embaixo para não misturar as relações, tá bom? Bom, eu já desenhei aqui nosso seno do ângulo limite. E como é que a gente calcula o seno? Relembrando de novo. É cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar
5. Professora, mas eu ainda não achei a nossa altura aqui, ó. Nosso x, não achamos o nosso x. A gente aplica Pitágoras, é um triângulo retângulo. Bom, aqui desenvolvendo a Pitágoras, que é 5 ao quadrado, podendo usar o quadrado, mais 4 ao quadrado mais x ao quadrado. A gente desenvolvendo, a gente descobre que o x aqui, ó, é igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma relação entre o nosso x e o nosso r. Vou só substituir aqui para não confundir. Tá bom? A gente achou que esse x é 3. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer para relacionar o cateto oposto e o adjacente? Pela tangente, tá bom? Vou passar aqui uma linha para organizar nossas contas. Então, eu sei que a tangente do nosso ângulo limite, né? Bom, eu sei que a minha tangente é o quê? É cateto oposto dividido pelo adjacente. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? No caso aqui vai ser R dividido para X. Ó. Muito bem. E aqui, cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, vai ficar o quê? 4 terços. Então, a gente vai achar uma relação de raio limite de 4 terços x. Mas vocês podem me perguntar, professora, mas não é isso que ele quer achar. Ele não quer achar a relação, ele quer saber o valor do raio limite. Ó, aqui, ó, as alternativas. Dá pra gente achar. Ó, o raio mínimo, né? Ele se relaciona com a altura. Aquele da altura de 2,4 metros. Então, se a gente aplicar esse valor, vai ficar R é igual a 4 dividido para 3 vezes 2,4 metros. Bom, fazendo esse produto, a gente vai encontrar um valor de 3,2 metros, tá bom? Então, toda vez que ele estiver falando sobre a questão do raio mínimo, a gente vai ter que calcular uma relação entre o raio e a distância que esse objeto, que essa mancha, no caso da questão anterior, ela tá da base, tá bom? A gente acha a relação, depois a gente aplica os valores. No pôr do sol, observa-se a posição aparente do sol. Esse fenômeno acontece devido a... É uma questão bem simples, a gente até falou sobre ela, né, nas questões anteriores. Devido à refração da luz, tá bom? Então, vai ficar as outras atividades para a gente corrigir na próxima aula. Eu espero que vocês estejam fazendo, estejam colocando lá no site para me ter uma noção de quais questões vocês estão tendo mais dificuldade, quais eu tenho que me atentar mais na hora da correção, tá bom?